A graça e a paz do Senhor Jesus, mensageiro de Deus. Porque alguns bacharéis em teologia se emocionam ao estudar o texto bíblico, preparam suas pregações com oração, busca de Deus, fazem pesquisas bíblicas procurando textos paralelos, enriquecem suas mensagens com conteúdo legitimamente bíblico e preparam o esboço com muito zelo e temor, de acordo com as regras da homilética. Mas na hora de pregar, que decepção! Eles não conseguem envolver as pessoas com as suas pregações. Elas se distraem, algumas brincam com o celular, outras conversam, até mesmo no púlpito atrás deles, eles percebem que os colegas obreiros alheios estão às suas mensagens. Outros bacharéis até que conseguem uma certa atenção da igreja, mas suas pregações decaem quando estão ministrando, e eles se atrapalham ao usar o esboço. Não conseguem finalizar as suas mensagens com ênfase e constatam que não estão impactando as pessoas como pensavam que iria impactar. E ainda existe um grupo de bacharéis que está em situação mais delicada ainda. Eles nem sabem como interpretar um texto bíblico para retirar um assunto e preparar uma mensagem coerente e objetiva. Por isso, suas pregações são comuns, sem efeito, meio que sem sal nem açúcar, e eles, na real, pregam com medo, não têm convicção em suas mensagens, e por isso essas mensagens saem fracas e confusas. Então, o que acontece com eles? Claro, recebem poucas oportunidades e amargam ter que ficar assistindo outros pregadores com menos preparo e conhecimento, tendo mais oportunidades, pregando em cultos especiais como Santa Ceia, cultos de doutrina e nos congressos e festividades, enquanto esses bacharéis recebem oportunidades apenas para dirigir orações, fazer leituras bíblicas e efetuar avisos. Se eles forem o pastor da igreja, então que triste. Os cultos de ensino são vazios, eles dependem de convidados para pregarem e se frustram ao ouvirem o povo falar bem de outros pregadores, até mesmo como indiretas sobre suas pregações fracas. Então, o que deve fazer o bacharel que se encontra em uma dessas situações? O que ele deve fazer para conseguir tornar as suas pregações impactantes, sem se tornarem agitadores de auditório e pregadores puramente emocionais? Se você está procurando respostas a essas perguntas, então este seminário é para você. Fique comigo até o fim, porque irei revelar o que você precisa fazer para atrair, envolver e impactar as pessoas com as suas pregações, legitimamente bíblicas. Neste vídeo, irei revelar quais são os 3 passos fundamentais que são geradores de pregações altamente envolventes, e quando você passar a aplicar em suas pregações, irão mudar a sua história como pregador, pois irá se tornar um pregador amado e querido, consequentemente um pregador requisitado através de convites e escalas, um pregador que enche cultos de dia de semana, mesmo nas noites chuvosas e frias. Como pode ver, este vídeo é muito importante, tem o potencial de mudar o seu ministério de pregação a partir de hoje. Portanto, esteja preparado, que vai durar mais que 15 minutos. Esteja em local silencioso, sem distrações, utilize fones de ouvido, tenha material para fazer anotações. Combinado? Vamos lá! Os 3 passos geradores de pregações altamente envolventes são esses. Primeiro, você deve definir. Segundo, você deve procurar. E terceiro, você deve causar identificação. Daqui a pouco eu vou explicar cada um desses passos geradores de pregações altamente envolventes. Antes, se você ainda não me conhece, me permita me apresentar. Meu nome é Paulo Gregório, sou pastor em atividades pastorais há mais de 30 anos, professor de teologia, especialmente as matérias de homilética e hermenêutica, palestrante, escritor, dou aulas de pregação em uma página no Facebook e em um canal no YouTube, com mais de 250 mil visualizações. E também sou o autor do site homiletica.com.br, com mais de 10 mil visitas nos últimos 30 dias. Lá estava eu, na igreja sede do ministério, diante de umas 1000 pessoas naquela festividade para jovens.
Eu, que era um evangelista que servia como auxiliar em uma subcongregação de bairro. Eu que poucos anos antes me atrapalhava e me perdia nas minhas pregações em um templo pequeno, com umas 150 pessoas. Mas agora estava diante daquela multidão e seria o preletor da noite. Mas eu estava tranquilo, porque sabia exatamente o que iria pregar, sabia como começar, por onde iria passar e onde eu iria encerrar minha pregação. Eu fora escalado para pregar naquele culto para jovens e por isso sabia que um dos maiores desafios que eles enfrentavam era a oposição do mundo. E por isso procurei um texto que tratava desse desafio e escolhi o texto de Daniel capítulo 3 sobre os 3 jovens hebreus e a fornalha do rei Nabucodonosor. E a tese da minha pregação foi: jovem, nade contra a correnteza, permaneça fiel e Deus lhe honrará. Comecei a minha pregação, fiz a introdução, fiz o desenvolvimento e conduzi até a conclusão. E sabe o que aconteceu? No final, a igreja foi tomada pelo poder de Deus. Inclusive, um obreiro atrás de mim foi batizado com o Espírito Santo ali mesmo no púlpito. Mas o que aconteceu comigo? Aquele cooperador que chegou a passar vergonha com as suas pregações confusas e inexpressivas? O que aconteceu em minha vida que mudou completamente a minha maneira de pregar? De tal maneira que em pouco tempo fui consagrado a diácono, depois a presbítero e naquela ocasião ordenado como evangelista, tendo chegado ao status de pregar em um grande culto na sede do ministério? Bem, vou falar sobre essa transformação daqui a pouco. Antes, vamos voltar para suas dúvidas sobre os motivos de não conseguir envolver a igreja com suas pregações, nem impactar a vida das pessoas com as suas mensagens. Quero que você saiba que a culpa não é sua. O que acontece é a falha no sistema de ensino, ou seja, dos professores e dos livros de homilética. Alguns professores são complicados, não sabem passar os seus conhecimentos para os alunos. Outros são superficiais e até mesmo não sabem eles elaborar esboços da maneira correta e eficiente. Igualmente, a maioria dos livros são genéricos ou são difíceis de se entender. Mas tranquilize-se, as suas pregações não estão envolvendo as pessoas porque você não aprendeu como preparar pregações envolventes. Porque basta você aprender como preparar, que você irá pregar mensagens atraentes, envolventes e impactantes. E digo mais, você não precisa desistir de montar seus próprios esboços e ficar utilizando esboços de outras pessoas, seja comprando livros de esboços prontos, seja baixando esboços da internet, pior ainda, ou copiando pregadores do YouTube. Misericórdia! Preste atenção, você não precisa disso. Você pode montar seus próprios esboços e gerar pregações inéditas, atraentes e impressionantes. Você foi chamado para ser autêntico. Deus lhe deu o potencial para ser original. Você pode passar a ter constantemente a experiência de gerar pregações. Nada se compara à experiência de interpretar e compreender o texto bíblico e depois a experiência de montar seu próprio esboço parte a parte, escolhendo as palavras e organizando a argumentação. Quando você tem essas experiências com o texto e com a elaboração da pregação, pode ter certeza, você irá pregar com convicção, segurança, unção, justamente porque a mensagem foi gerada por você. Claro, debaixo da inspiração do Espírito Santo, mas você participou da construção de cada parte dela. Veja bem, aquela mensagem foi gerada através de você, então você irá pregar com conhecimento de causa, é outra coisa. Pare de ser imitador, obedeça ao mandamento do apóstolo Paulo. Seja você original, seja um excelente manuseador da palavra da verdade. Se você utiliza esboços de terceiros ou copia pregações, então tenha certeza, qualquer hora haverá na igreja quem já ouviu aquela pregação e irá divulgar que você é um copiador. E sua autoridade diante da igreja vai para o ralo. Pode ter certeza disso. Mas eu quero lhe animar.
afirmando que você não está conseguindo interpretar o texto, retirar assunto e formatar pregações envolventes, é porque não lhe passaram o conhecimento necessário. Mas tenha certeza disso. Por você estar aqui me vendo e ouvindo, é porque Deus tem interesse em que você saia desse beco sem saída onde está e se levante como um poderoso pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho testemunhos de meus alunos sobre como suas vidas e ministérios foram transformados pela aplicação do que aprenderam comigo. Isso vai acontecer com você também. Basta aprender comigo e aplicar em suas próximas pregações, que daqui a alguns dias você terá a satisfação de ver seu ministério se cumprindo através da edificação da igreja e da salvação de almas. Sabe como eu sei disso? É porque eu já passei por isso. Lembra que falei agora há pouco que já me frustrei ao ver que não conseguia envolver a igreja com a minha pregação? Pregação que eu me emocionara tanto ao prepará-la. E por isso, voltei para casa com vergonha, até mesmo da minha esposa, que estava ao meu lado em nosso carro. Por isso, resolvi fazer um curso de teologia. Depois que fiz o curso de teologia, minhas pregações, evidentemente, melhoraram, porque ela já tinha agora uma estrutura homilética. Mesmo assim, ainda preguei algumas mensagens que não envolveram as pessoas. Até que, estudando profissionalmente os princípios da neurocomunicação, eu descobri o que estava faltando nas minhas pregações: a importância da mensagem para quem ouve. Descobri que todas as vezes que o bacharel prega do seu ponto de vista, mensagens que falam com ele, mas não com quem está escutando, ele não irá envolver as pessoas com as suas pregações. Aprendi que o que faz uma pessoa se interessar e prestar atenção em uma pregação é a importância que o nosso cérebro atribui àquela mensagem. Se nosso cérebro julgar que uma mensagem é importante, ele prestará atenção. Se ele julgar que não é importante, então se desligará do pregador. Isso é subconsciente, todos nós fazemos isso. Esta é a chave para você atrair e envolver as pessoas com as suas pregações. Fazer com que o cérebro dela julgue que aquela pregação é importante para ela. E como você faz isso? Daqui a pouco vou falar mais sobre essa descoberta que mudou o rumo das minhas pregações. Conhecer e aplicar esse princípio fez toda a diferença em meu ministério, porque a maneira de pregar atraindo, envolvendo e marcando as pessoas é lhes entregando uma pregação que provoque no cérebro delas a certeza que aquela mensagem é importante, que irá fazer diferença em sua vida. A partir do momento em que passei a empregar esse princípio em minhas pregações, comecei a constatar o envolvimento das pessoas com elas, que passaram a prestar atenção desde o início até o final, absorvendo a palavra e manifestando alegria por Deus ter falado com elas através de mim. Tenho ensinado meus alunos bacharéis a elaborarem suas pregações atraentes, envolventes e impactantes. Entre eles, o pastor Joel Daniel dos Santos, da Assembleia de Deus de São João do Meriti, Rio de Janeiro, e também o pastor João Brito Rosa, de Botuporã, Bahia, da Igreja Batista lá em Botuporã. Estudando as pregações do Senhor Jesus e dos apóstolos, eu percebi alguns elementos em comum entre elas. O mestre e os apóstolos sempre entregavam um conteúdo relacionado com quem estava lhes ouvindo. O Senhor falava de uma maneira com o povo e falava de outra maneira com os líderes. Paulo diferia o seu discurso se era para judeu ou para pagãos. Para os judeus, anunciava que Jesus era o Messias prometido pelos profetas. Já para os gentios, ele anunciava o Deus desconhecido. Ora, se o próprio mestre e seus discípulos utilizavam essa técnica de adaptação da mensagem de acordo com a audiência, então por que nós queremos pregar de maneira generalizada? Graças a Deus que mudei minhas pregações. Porque se eu continuasse a pregar aquelas pregações que eram para mim mesmo, dentro do meu ponto de vista, hoje seria um bacharel cujas pregações seriam consideradas frias e chatas. Assim, eu desenvolvi um passo a passo do meu método, que eu chamo de método das pregações paulinas,
pois era a metodologia que o apóstolo Paulo utilizava. Dessa maneira, hoje eu consigo preparar pregações paulinas facilmente e rapidamente, constatando o engajamento das pessoas enquanto prego. Hoje sou reconhecido como um pregador que fala diretamente na necessidade das pessoas, e por isso elas amam me ouvir e me dizem que eu tenho o dom da palavra. Você também pode ouvir isso das pessoas. Basta aprender e aplicar o meu método das pregações paulinas. Dessa maneira, você também se tornará um pregador reconhecido como profeta, ungido de Deus através de suas pregações paulinas, que você irá aprender comigo. Veja o que aconteceu com a missionária Margarete Duarte, da Assembleia de Deus de Brasília, Distrito Federal. E assim, o que você pode contar pra gente, depois que você mudou o teu estilo de pregar, né? A igreja percebeu isso? O teu pastor, os teus líderes perceberam isso, que você mudou o seu estilo de pregar? Sim, percebeu. Na minha primeira ministração que eu fiz, após o curso, as 5 razões para você mudar a sua história. Eu acho que toda a igreja percebeu. Os meus pastores perceberam, eu recebi elogios, ou seja, o meu pastor ele já me direcionou para cultos que eu nunca havia pregado. Ela tinha dificuldade em atrair e manter a atenção das pessoas. Me encontrou na internet e adquiriu o meu curso. Eu a ajudei a preparar seu primeiro esboço aplicando os princípios do fator paulino. E quando ela pregou, que diferença das outras vezes! A igreja se envolveu completamente e ela percebeu que os irmãos foram impactados pela mensagem. A mudança em sua maneira de pregar foi tão extraordinária que os demais colegas a cumprimentaram e seu pastor passou a escalar também para pregar em cultos de ensinamento. E assim, a sua trajetória ministerial tomou um novo rumo e hoje ela faz parte dos pregadores de confiança do seu pastor. Assim como aconteceu com ela, você, ao aplicar o meu método Pregações Paulinas, também irá constatar que as pessoas irão prestar atenção em você desde os primeiros minutos de sua pregação e irão se envolver com a mensagem e no final, quando você fizer uma aplicação poderosa, você verá com seus próprios olhos a reação positiva delas por serem impactadas pela palavra de Deus. E isso é altamente recompensante para o pregador. Como disse, mesmo tendo feito teologia, percebia que algumas vezes minhas pregações não atingiam as pessoas, que ficavam distraídas, não se envolvendo com elas. Isso me desconcertava, pois tinha preparado o esboço com carinho, que queria transmitir com eficiência a poderosa palavra de Deus, que eu havia retirado da Bíblia. Eu desejava que as pessoas compreendessem e crescem naquela mensagem, pois sabia que era legítima a palavra de Deus e que faria efeito em suas vidas. Eu desejava constatar que estava sendo usado por Deus para edificar as pessoas e ganhar almas para Cristo. Eu já estava elaborando esboços em um nível avançado, acima da média, pois eu tinha me aprofundado na homilética. Mesmo assim, fiquei decepcionado algumas vezes que pregava. Até que, profissionalmente, aprendi os princípios da neurocomunicação, que estuda o comportamento do nosso cérebro quando está recebendo uma mensagem externa. Isso me fez entender o que estava faltando nas minhas pregações, que era comunicar mais efetivamente com a mente das pessoas para poder atingir a sua alma. O que eu tinha aprendido na teologia era elaborar um bom esboço, dividir a pregação em torno de um tema e aplicá-lo na vida das pessoas, mas não me ensinaram sobre como conseguir comunicar a mensagem de maneira efetiva, de maneira a provocar envolvimento e impacto com minhas pregações. Se eu persistisse em pregar da maneira antiga, eu fatalmente hoje seria um pregador comum, que prega mensagens esquecíveis. Mas graças a Deus, aprendi através da neurocomunicação como efetivamente comunicar a palavra de Deus de maneira envolvente e impactante. Essa virada na chave da minha mente aconteceu quando aprendi que as pessoas somente prestam atenção em uma mensagem quando seus cérebros entendem que essa mensagem é importante para elas, que irá trazer livramento e vitória para a sua vida. Dessa maneira, aplicando esse princípio, agora eu sei como direcionar minhas pregações para provocar essa identificação nas pessoas. E assim, elas irão prestar atenção desde o início, irão se envolver com a mensagem e suas vidas serão impactadas pela poderosa palavra de Deus.
A partir do momento que aprendi isso, passei a preparar minhas pregações com a aplicação desse princípio em um passo a passo, de tal maneira que automaticamente, ao terminar meus esboços, eles contenham do início ao fim uma estrutura que irá provocar esse engajamento das pessoas. Assim, minhas pregações com esse formato são preparadas rapidamente, de maneira prática. Tenho compartilhado esses princípios com meus alunos que, ao aplicarem suas pregações, têm obtido esse envolvimento e engajamento das pessoas com as suas mensagens. É maravilhoso poder constatar, durante minhas pregações, as pessoas serem atraídas, envolvidas e impactadas. Algumas me procuram depois do culto para agradecer por eu ter sido instrumento de Deus para falar exatamente o que estavam vivenciando. Isso me faz sentir que estou cumprindo o meu ministério de pregação. Estou sendo uma peça importante na obra de Deus, pela misericórdia e graça do Senhor. Mas você deve estar se perguntando, como eu faço para fazer com que a mente das pessoas entenda que a minha mensagem é importante para ela? Lembra que prometi agora há pouco falar sobre os 3 passos geradores de pregações altamente envolventes? Que são, primeiro, você deve definir, segundo, você deve procurar e terceiro, você deve causar identificação? Então, vamos lá. Eu vou explicar cada um deles. Primeiro passo, definir qual é a necessidade das pessoas. Você deve procurar saber quais são as necessidades das pessoas, quais são as suas dúvidas e quais são as respostas que elas estão procurando. Como o Senhor Jesus chamou a atenção da samaritana ao dizer que ele tinha uma água que matava definitivamente a sede. E como Paulo chamou a atenção dos atenienses ao falar sobre o Deus desconhecido, você deve descobrir qual a principal necessidade de quem irá lhe ouvir para poder chamar a atenção dessa pessoa logo no início de sua pregação. Segundo passo, procurar na Bíblia a solução para essas necessidades. Através de pesquisa bíblica aprofundada, encontrar as respostas da palavra de Deus para as perguntas que as pessoas fazem em seu íntimo, para que você possa realmente cumprir a promessa que fez no início de sua pregação, entregando para as pessoas justamente a explicação da palavra de Deus para as inquietações delas, assim como o Senhor Jesus se revelou como o Messias para a samaritana e Paulo apresentou a salvação aos sábios conselheiros atenienses, conseguindo levar alguns deles a Cristo. Terceiro passo, causar identificação logo no início de sua pregação. Provocar que as pessoas se identifiquem com aquela mensagem, falar para o cérebro delas que aquela mensagem que você irá pregar é muito importante para ela, pois estará lhe dando as respostas que ela está procurando. Bem, nada como um exemplo para melhorar a compreensão, certo? Então, acompanhe como eu utilizo os 3 passos fundamentais nesta pregação, formatando-a segundo o modelo paulino. Eu vou tomar um gole d'água. Primeiro passo, defina a necessidade da minha audiência e descobri que alguns crentes da igreja onde irei pregar estão desanimados por causa das lutas. Por isso, defino que a maior necessidade deles é de uma mensagem fortalecedora. Segundo passo, procuro respostas na Bíblia. Através de pesquisa bíblica avançada, eu encontro um texto que contém essa mensagem fortalecedora para crentes desanimados. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Utilizando o processo de interpretação, retiro esse princípio bíblico desse texto. Devemos efetuar a jornada com Cristo, a carreira que nos está proposta, que é a nossa vida cristã, com perseverança, nos desembaraçando do pecado, tomando como modelo a abnegação do Senhor Jesus, que abriu mão momentaneamente de sua glória para padecer como homem aqui entre nós, tendo como seu objetivo a grande alegria de ter sua noiva consigo para sempre.
Terceiro passo. Eu provoco a identificação das pessoas com a minha mensagem desde o início de minha pregação. Inicio minha pregação anunciando sobre o que irei falar. Meus irmãos, nesta noite irei revelar que crentes desanimados devem fazer para retomar a sua vida cristã com motivação prazerosamente. Opa! Percebe que já na introdução da pregação eu consigo capturar a atenção das pessoas? Então, eu faço a leitura bíblica, depois aviso. Baseado nesse texto, irei revelar as 3 estratégias que farão você retomar sua carreira com alegria. Opa! Mais um gatilho na mensagem, que está dizendo para a mente da pessoa: ei, essa mensagem é importante para você. Ele vai me dizer o que eu devo fazer para retomar minha carreira na casa de Deus. Preste atenção nele. Aí, eu vou desenvolvendo a minha argumentação, já contando com o envolvimento das pessoas. Eu vou dizer: a primeira estratégia para você retomar a sua carreira é: você deve se libertar de todos os estorvos que diminuem a sua eficiência na corrida. Aí eu desenvolvo a argumentação desse primeiro tópico da pregação. Depois eu conduzo as pessoas para o segundo tópico. A segunda estratégia para você retomar a sua carreira é: você deve perseverar em correr de acordo com as regras de Jesus. E eu desenvolvo a minha argumentação percebendo que a igreja está comigo dentro da pregação. E aí eu as conduzo para o terceiro tópico. A terceira estratégia para você retomar a sua carreira é: você deve ter como modelo o próprio Senhor Jesus. Eu cumpro isso biblicamente, incentivando a pessoa a colocar isso em prática na vida dela. Depois eu a conduzo para a conclusão da pregação, quando eu aplico o que acabei de pregar de maneira enfática na vida dela. Meu irmão, minha irmã, que veio para este culto se sentindo desanimado, já provê na Bíblia que o Senhor Jesus está lhe dando recursos para você retomar a sua caminhada. Então, utilize essas 3 estratégias para lhe motivar e colocar de novo em sua carreira cristã, para que da mesma maneira que o Senhor Jesus foi glorificado pelo Pai quando concluiu a sua obra na terra, assim você também será glorificado pelo Senhor Jesus nos céus, diante do Pai e dos santos anjos, quando encerrar sua vida terrena e for recebido nos céus. Amém. Percebe como toda a pregação está modelada para falar diretamente com a minha audiência e assim provocar nela imediata identificação, produzindo envolvimento das pessoas com a minha mensagem e no final marcando a vida delas com a poderosa palavra de Deus? As pessoas voltarão para casa alegres por perceberem que Deus falou diretamente com elas, sabendo exatamente o que devem fazer com aquela pregação para obter os benefícios que a palavra de Deus lhes prometeu. Certamente que algumas irão lhe dizer que a mensagem foi uma bênção, que suas vidas foram tocadas e ainda irão lhe agradecer pela poderosa mensagem. Isso tem acontecido comigo e com meus alunos. Passe a aplicar esse método em suas pregações e você também verá a grande mudança da recepção das pessoas às suas pregações e como irão reagir quando você aplicar a palavra de Deus na vida delas. Como pode ver, você irá aprender o meu método das pregações paulinas com facilidade e rapidez, e assim imediatamente começará a aplicar esses princípios em suas pregações e irá se alegrar ao perceber que a atenção das pessoas foram capturadas por você desde suas primeiras palavras, estarão com você durante a explanação e serão marcadas pela palavra de Deus através do fechamento impactante que você fará no final. Porque a maneira de pregar atraindo, envolvendo e marcando as pessoas é entregando para elas exatamente as respostas que estão procurando. Anteriormente, eu preparava minhas pregações muitas vezes me baseando no impacto que aquele texto ou assunto bíblico tinha produzido em mim. Eu imaginava que aquele mesmo efeito seria produzido nas pessoas quando eu estivesse pregando, que elas iriam se envolver com a mensagem e seriam movidas por aquela palavra. E assim, eu me sentiria realizado como pregador. Entretanto, algumas vezes isso foi uma completa decepção. A pregação não teve o resultado que eu pensava que teria. Eu utilizava um esboço preparado com oração e estudo da palavra. Eu me emocionava enquanto estava preparando e imaginava que a reação da igreja seria maravilhosa. Mesmo assim, quando a ministrava no púlpito, a pregação resultava fraca, sem graça.
Eu não aceitava aquilo, não queria ficar passando por aquelas frustrações. Eu não sabia, mas isso era provocado por uma tendência comum em quem possui conhecimento bíblico e fez teologia, que é pregar mensagens dentro do seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência pessoal. Ainda bem que hoje eu faço de maneira diferente, porque senão minhas pregações seriam comuns e eu seria considerado um pregador sem graça. Mas quando aprendi que a mensagem para ser atraente a quem está ouvindo, essa mensagem deve estar relacionada com a vida dessa pessoa. Então, tudo mudou. Percebi que poderia me tornar um pregador reconhecido por ministrar diretamente à necessidade das pessoas e por isso teria muita facilidade para pregar e envolver a igreja na hora da pregação, o que me abriria as portas das oportunidades, convites e escalas, porque as pessoas iriam desejar me ouvir. Por isso, passei a priorizar, desde antes de preparar a pregação em si, a busca para descobrir quais eram as necessidades de quem iria me ouvir, para depois de buscar as respostas na Bíblia a essas necessidades, para somente depois fazer todo o processo de preparo de uma pregação. Dessa maneira, a minha pregação resulta em uma pregação direcionada para aquela audiência. Assim, agora captura a atenção das pessoas logo nos primeiros minutos da pregação, mantendo essa atenção até o final, no fechamento da mensagem. Agora as pessoas me dizem que tenho o dom da palavra, que sou um instrumento de bênção nas mãos de Deus, que falo diretamente sobre o problema que as pessoas estão passando. Isso me deixa com o sentimento de estar cumprindo o meu chamado, edificando a igreja e ganhando almas para o reino de Deus. Para você obter o mesmo, então siga esses passos. Primeiro, identifique as necessidades das pessoas. Descubra as respostas que elas estão procurando. Segundo, busque na Bíblia essas respostas. Terceiro, provoque identificação imediata em quem irá lhe ouvir. Faça isso e você ouvirá testemunhos das pessoas lhe dizendo o quanto você foi usado por Deus para falar exatamente o que precisavam. Quem aplica esses princípios logra alcançar o status de um pregador que fala à mente e ao coração das pessoas. Você já desenvolveu habilidades naturais para descobrir a necessidade das pessoas específicas no momento que estão passando. Por exemplo, as da sua esposa, dos seus filhos, do seu chefe. Basta você ampliar o alcance dessas habilidades através de técnicas e ferramentas para poder facilmente e rapidamente descobrir as necessidades dos crentes que não lhe ouvem. Dentro do meu curso, você irá aprender o passo a passo para descobrir essas necessidades. Porque a melhor maneira de ministrar pregações que trate das necessidades das pessoas é conhecendo essas necessidades. Concorda comigo? Quando eu falhava em minhas pregações, não conseguindo envolver a igreja, eu culpava as pessoas, alegando que elas não tinham prazer na verdadeira palavra de Deus, que queriam movimentos, profetadas, revelações e visagens. Porque eu desejava muito que ela sentisse o mesmo que eu sentia em relação àquele texto, mas me frustrava por não ver ela se envolvendo com a minha pregação. Para mim seria extremamente gratificante ver ela sentindo o mesmo, entendendo o que eu tinha entendido naquela passagem, porque as minhas pregações eram elaboradas com muito trabalho, com oração, com dedicação e temor a Deus. Mesmo assim, não conseguia fazer com que as pessoas sentissem o que eu sentia. Mas quando eu via as mesmas pessoas reagindo positivamente a pregadores que ministravam mensagens bíblicas sem movimento, então eu entendi que aquilo que eu pensava em relação à dureza de coração das pessoas não era verdade. O que me fazia acreditar que as pessoas não amavam a verdadeira palavra de Deus era porque as minhas pregações eram voltadas para mim mesmo. Ainda bem que eu parei com aquelas pregações, porque senão hoje eu estaria paralisado no tempo, não teria o desenvolvimento ministerial que obtive pelas minhas pregações envolventes. Quem sabe, no máximo, seria um presbítero velho deixado no canto do púlpito, esquecido e desprezado. Quando percebi que as simples mudanças de ângulo das minhas pregações, passando a direcioná-las para as necessidades das pessoas, para começar a ter o engajamento delas, então percebi que isso mudaria completamente o rumo da minha vida, podendo me posicionar como um pregador amado e requisitado pelas pessoas, com convites e escalas. E isso realmente aconteceu em minha carreira ministerial, graças a Deus. Dessa maneira, eu preparo minhas pregações na certeza que as pessoas irão recebê-las com alegria, mesmo quando estou trazendo exortação ou doutrina. Eu imito o Senhor Jesus e os apóstolos que provocavam identificação e envolvimento através de entregarem as exatas respostas que elas estavam procurando.
Assim, eu tenho constatado que o meu chamado para o ensino está sendo cumprido, pois estou edificando os crentes na santa palavra de Deus. Veja as redes sociais de pregadores da legítima palavra de Deus, note quantos milhares e até milhões de seguidores eles possuem. Isso prova que existem crentes que amam a palavra de Deus legítima. Tenha certeza disso. Você pode engajar as pessoas em pregações verdadeiramente bíblicas, desde que elas contenham identificação em quem ouve. Dessa maneira, se você é pastor de um rebanho, pode lotar cultos de ensinamento através de uma série de pregações paulinas. Se é pregador itinerante, pode surpreender as pessoas por pregar mensagens altamente envolventes sem repetir pregações, mas sempre pregações inéditas, profundas e transformadoras. Como você pode constatar, pregações paulinas é a solução para o seu problema de não conseguir envolver e impactar as pessoas com suas pregações. Em meu curso, eu ensino o meu método de preparo de pregações paulinas, que eu chamo de Fator Paulino, porque utiliza a mesma metodologia do apóstolo Paulo. Fique tranquilo, pois nos meus cursos eu ensino de maneira descomplicada, através de um passo a passo simplificado, que os irmãos aprendem rapidamente e logo colocam em prática em suas pregações, maravilhando as pessoas pela grande evolução em suas mensagens. Neste vídeo eu já lhe dei uma visão geral de como você pode transformar suas pregações comuns em pregações atraentes, envolventes e impactantes, através de transformá-las em pregações paulinas. Certamente que você ainda possui muitas dúvidas sobre como preparar pregações segundo o modelo paulino, certo? Por isso, peço sua permissão para lhe apresentar o meu treinamento em pregações paulinas. Agora, um aviso. Eu só vou falar desse meu método, depois vou falar desse método, se você quiser me ouvir. Se tiver interesse. Se não, vamos acabar a palestra por aqui. Você fecha este vídeo, vai fazer outra coisa, está tudo bem. Para mim foi uma honra ter sua audiência até aqui, na certeza de que este conteúdo que compartilhei com você irá lhe ajudar a começar a sua jornada de transformação. Bem, como você continua comigo, então é um sinal que deseja conhecer o meu método em detalhes, certo? Posso tomar a sua continuação comigo, a sua permanência nesta apresentação, posso tomar isso como uma autorização para eu falar do meu método, correto? Então, vamos lá. Vou lhe apresentar agora o meu método dos 3 pilares, MTP. Através do MTP, método dos 3 pilares, você se tornará um pregador que terá facilidade para escolher assuntos para suas pregações, elaborará com habilidade variedades de títulos e temas atraentes e chamativos. Você será mestre em preparar introduções cativantes e atrativas. Você desenvolverá a argumentação de suas pregações com conteúdo escriturístico que serão envolventes e arrebatadoras, por serem diferenciadas e inéditas. Será reconhecido e admirado por suas conclusões marcantes, incisivas e desafiadoras, que ficam gravadas na mente e no coração das pessoas, por isso se lembram delas por muito tempo. Sabe aquela dificuldade de elaborar os esboços que você demora muito em seu preparo devido aos travamentos e brancos que acontecem quando trabalha neles? Sabe aquele inconveniente de, na hora de pregar, você sair do esboço e se perder em assuntos paralelos, tornando a sua pregação confusa e incompreensível? Através do método dos 3 pilares, você irá mudar tudo isso. E sabe o que mais? Você será admirado por suas qualidades excepcionais, tais como a destreza em aplicar a mensagem de forma contundente na vida de quem lhe ouve, a habilidade em utilizar ilustrações que esclarecem princípios bíblicos profundos, a riqueza do vocabulário extenso, ao mesmo tempo fácil de entender, que revela as nuances dos princípios bíblicos, e pela competência em utilizar a sua voz, transmitindo autoridade e unção. O MTP, método dos 3 pilares, está em um formato revolucionário, diferente. Não pense que está no formato de um curso online, chato e incompreensível. Não! Ele está no formato de um campus online.
uma área de alunos virtual. Os edifícios das matérias são pastas nesta área de alunos, neste campus virtual. Você escolhe o que estudar e quando estudar, de acordo com a sua necessidade atual. E eu vou te falar agora, vou te mostrar quais são os edifícios virtuais desse campus. Vamos lá. O primeiro edifício é a capacitação em sermões temáticos, que são aqueles que são muito apropriados para você utilizar em estudos, em doutrinação da igreja. Então, você vai ter essa capacitação também em sermões temáticos. Mas além da capacitação em sermões temáticos, existe outro edifício. O segundo edifício é a capacitação em sermões textuais, que são aqueles que levam mais em conta o texto bíblico. A mensagem é baseada nas divisões naturais do próprio texto bíblico. Muito bom para ser utilizado também em um ensino mais aprofundado, para você trazer um ensino, um conforto, um consolo, uma exortação, uma edificação para a igreja em determinado ponto, para você retirar da palavra de Deus as lições práticas para a vida das pessoas. Mas existe também o terceiro edifício, que é a capacitação em sermões expositivos, né? A pregação expositiva é considerada a rainha das pregações. É quando o pregador ele se aprofunda no próprio tecido do texto bíblico. E o tecido do texto bíblico será o tecido da pregação. A argumentação da sua pregação, todos os pontos, todos os elementos da sua pregação é retirada daquele texto bíblico, daquela passagem bíblica. É uma passagem bíblica, é uma pregação bíblica detalhista, que alguns pensam que são sermões chatos e cansativos. Não, na verdade não. Sermões expositivos, todos os três tipos de sermões, eles são, dentro da metodologia que eu ensino, são atraentes, são envolventes e são impactantes. Mas existem mais edifícios nesse campus virtual. Além dos três tipos de sermão, você também tem o quarto edifício, que é a capacitação em interpretação bíblica aprofundada. Sim, eu sei que você é bacharel em teologia, eu sei que você estudou hermenêutica, exegese bíblica, mas pode ter certeza que a forma como eu vou te ensinar a capacitação em interpretação bíblica aprofundada é diferente, é mais clara, é mais objetiva, mesmo que você tenha estudado, e como de fato você estudou a hermenêutica, a exegese na escola teológica. Mas eu vou te dar um aspecto diferenciado para que você tenha uma visão mais clara e uma prática, para que você possa realmente praticar isso na interpretação do texto bíblico de maneira aprofundada. Então, o quarto edifício é da capacitação e interpretação bíblica aprofundada. Mas calma, esse campus virtual tem muito mais edifícios. Tem o quinto edifício, que é a capacitação em oratória e retórica. Sim, para que você saiba como colocar as técnicas da comunicação, do discurso, para que você possa ter uma exposição clara, objetiva e que seja também envolvente, atraente, impactante nas suas pregações, para que você possa aplicar. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha uma característica diferenciada. Por que ele conseguia pregar, trazer para um povo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho? Lá em Atenas, ele trouxe uma mensagem no Areópago de tal maneira que os sábios, muitos rejeitaram, mas teve alguns dos sábios que foram procurá-lo porque foram impactados pela mensagem. Porque Paulo, ele tinha uma formação greco-romana também, e certamente que ele tinha um preparo em oratória e retórica dos gregos e dos romanos. E por causa dessas técnicas que ele tinha aprendido e que ele aplicava nas suas pregações, ele tinha essa capacidade de falar de tal maneira que mesmo as pessoas altamente cultas, como por exemplo o rei Agripa, que ele impressionou de tal maneira que o rei ficou impactado pelo discurso de defesa que Paulo fez, que na verdade se tornou uma grande pregação apologética. Então, você também será capacitado em oratória e retórica. Mas tem mais edifícios nesse campus. Tem o sexto edifício, que é a expertise, o grande diferencial e exclusividade do meu método. Sim, a capacitação em BAC. O que é BAC? BAC é uma sigla que eu criei baseada nas palavras em inglês.
Braille Alarm Clock, ou seja, o despertador cerebral. De onde eu tirei isso? São princípios que eu aprendi na neurociência, que são aplicados na comunicação. Você se tornará um especialista na montagem de mensagens que acordem o cérebro das pessoas para prestarem atenção em você, que ficarão magnetizadas pela sua mensagem, como ficavam com as pregações do Senhor Jesus e dos apóstolos. Por quê? O Senhor Jesus e os apóstolos, claro que eles não utilizavam com essa denominação, mas é claro que o Senhor Jesus, o Mestre, ele sabia perfeitamente como funcionava o cérebro humano. Era por isso que as suas mensagens se tornavam altamente atraentes. Ele sabia como chamar a atenção do cérebro humano. Porque lembre-se, o Senhor Jesus, ele operou na Terra não com o poder da segunda pessoa, mas ele operou no poder da terceira pessoa do Espírito Santo. Ou seja, ele foi um homem que foi utilizado pelo Espírito Santo. Então, ele sabia como prender a atenção das pessoas através de mensagens que eram atraentes, que existiam técnicas nessa pregação que tornavam essas pregações atraentes, envolventes e marcantes. E eu vou então estar trazendo para você essa capacitação, como você utilizar os elementos que a neurociência descobriu agora, que Jesus utilizava há mais de 2000 anos atrás, que a neurociência descobriu agora e que você pode aplicar e deve aplicar nas suas pregações para que elas possam despertar o interesse e envolver as pessoas com as suas mensagens. Mas tem mais, é difícil nesse campus. Aliás, daqui a pouco eu falo sobre o que mais tem nesse campus. Eu quero dizer que esse Braille Alarm Clock, ou seja, esse despertador cerebral, terá ampla, tudo que você vai aprender aqui terá ampla aplicação na sua vida, além das pregações. Você se tornará um hábil promotor de todo tipo de reuniões. Sim, essas capacitações que você estará adquirindo para aplicar nas suas pregações também tem aplicações na sua vida pessoal, na sua vida pastoral, eclesiástica, convencional e também na sua vida profissional. Você se tornará um hábil promotor de todo tipo de reuniões. Nada mais de ter aquelas reuniões que as pessoas consideram chatas, e quando você anuncia uma reunião na igreja, por exemplo, as pessoas ficam chateadas e elas não querem participar. Então, você será um hábil promotor de reuniões. Na igreja, as reuniões ministeriais, as reuniões eclesiásticas, reuniões convencionais, você saberá conduzir as reuniões de tal maneira que elas se tornem reuniões agradáveis e que as pessoas tenham prazer em participar. Na sua vida social e também na sua vida profissional, reuniões escolares, reuniões comerciais, reuniões de negócios, reuniões sociais, empresariais, no business, você saberá como conduzir reuniões de uma maneira que envolva as pessoas, que você agregue as pessoas, que você desperte o interesse e que você engaje elas com as suas reuniões. E você se tornará também um hábil comunicador. Na sua vida pessoal, familiar, esposa, filhos, na igreja você saberá se comunicar melhor, na sua vida social, com amigos, com colegas, com vizinhos, e se você trabalha com vendas, você vai se tornar um vendedor muito melhor. Na sua vida acadêmica, na faculdade, na universidade, você saberá se comunicar muito melhor, tanto como aluno como como professor, melhor ainda. E também, se você quiser ingressar na carreira política, você terá elementos de comunicação que poderá utilizar lá, de tal maneira que você se tornará uma pessoa que saberá se comunicar com as pessoas. Isso realmente te trará o quê? A evidência. Você se destacará das pessoas e todos olharão para você com respeito, sabendo que você é uma pessoa que agrega, uma pessoa que cativa, uma pessoa que sabe transmitir as suas ideias com propriedade. Cada uma dessas capacitações é implementada através de recursos audiovisuais potencializadores do seu aprendizado. Então, você vai ter tanto videoaulas, como também você vai ter material apostilado. Então, as videoaulas são gravadas para você assistir em seu computador, notebook, tablet, celular, Smart TV, em qualquer dia, em qualquer horário, porque são videoaulas gravadas, estarão sempre à sua disposição, que você assiste em qualquer lugar que tenha uma conexão estável à internet. Além das videoaulas gravadas, você também terá os workbooks em PDF,
que você poderá imprimir e encadernar para fazer as suas anotações e estudar em qualquer lugar sem necessidade de estar conectado. Vai estar no seu dispositivo, você pode subir para a nuvem e deixar cópias na nuvem. As videoaulas você não pode baixá-las, mas o material em PDF, claro, é todo seu. Você pode até imprimir e encadernar para você fazer suas anotações e para você levá-lo em qualquer lugar. O certificado em PDF, que após você fazer cada uma dessas matérias aí, você terá o seu certificado. Depois que você fechar todo o currículo, né? Você receberá o seu certificado em PDF. Você pode imprimir numa gráfica rápida com papel especial e depois você emoldura e você pode colocar em local de destaque no seu gabinete, no seu escritório, na sua sala. E outra coisa, vai fazer parte do seu currículo ministerial. E vamos então calcular o valor de todas as capacitações que você terá acesso? Vamos lá. Todas essas capacitações que você terá acesso dentro do método dos 3 pilares. Primeira, capacitação em sermões temáticos, R$ 97,00. A capacitação em sermões textuais, R$ 97,00. Capacitação em sermões expositivos, R$ 97,00. Capacitação em interpretação bíblica aprofundada, R$ 97,00. Capacitação em oratória e retórica, R$ 97,00. O método exclusivo, né? O despertador cerebral, a capacitação no BEC, então R$ 497,00, porque ela tem ampla aplicação, não somente teologicamente nas suas pregações, mas em todas as áreas da sua vida, com aplicação profissional também. Então o valor total em capacitações R$ 982,00, lembrando que todas essas capacitações elas são em videoaulas também com o seu workbook. Total em capacitações R$ 982,00, mas calma, tem mais ainda. Na promoção desse seminário você irá investir apenas uma porcentagem deste valor, tá? Tem mais ainda que você vai levar ao adquirir o método dos 3 pilares. Ao adquirir o MTP nesta promoção, especialmente para participantes desse seminário, você também irá ganhar esses incríveis e agregadores bônus grátis. Bônus número 1. O e-book Como Falar Bem, valor R$ 37,00. Você tem dificuldade para se expressar no púlpito? Através desse e-book você irá se tornar um orador com excelência, que sabe trabalhar a voz e as expressões corporais para transmitir a sua mensagem com propriedade, conquistando as pessoas. Bônus número 2, o e-book Como Aumentar o Seu Vocabulário, valor R$ 37,00. A falta de palavras é uma das suas maiores preocupações? Vergonha também, complexos. Então, através desse e-book você irá saber como fazer para acrescentar rapidamente o número de palavras específicas e apropriadas para utilizar em suas pregações, sem se tornar um pregador incompreensível, tá? Aumentar o vocabulário, mas sempre se tornando cada vez melhor compreendido, com palavras que as pessoas compreendam facilmente e de acordo também com o público que você estará se relacionando. E assim você vai comunicar suas mensagens mais eficientemente. O bônus número 3 é um e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37,00. Eu já vi gente perdendo a pregação logo no início, porque ele não soube. Ele foi muito infeliz numa colocação que ele fez logo no início da sua pregação e por causa disso as pessoas não mais o ouviram. Ele perdeu a atenção das pessoas, ele causou uma grande rejeição logo no início de suas palavras. Eu também já vi gente que estava indo muito bem e por causa de uma expressão mal colocada as pessoas se desligarem dele, as pessoas o rejeitarem e acabam rejeitando a mensagem dele. Então uma gafe cometida durante a sua pregação pode invalidar diante das pessoas toda a sua mensagem. Por isso é muito importante você saber o que nunca deve fazer no púlpito para jamais fechar portas importantes na sua vida ministerial. Bônus número 4. Aula online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, valor R$ 47,00. Uma das atitudes mais importantes enquanto prega é que as pessoas enxerguem o pregador como autoridade naquilo que está pregando. E é exatamente isso que você irá aprender nesta aula online. Você pode estar pregando
mensagens profundas, mas se não tiver o posicionamento correto, tanto de voz, de expressões, da expressão corporal, da forma como você se posiciona no púlpito, você pode transmitir insegurança e as pessoas vão deixar de acreditar em você e você vai perder a autoridade no púlpito. Então, através do que você vai aprender nesta aula, você vai saber como se posicionar no púlpito de tal maneira que você adquira autoridade aos olhos das pessoas. Bônus número 5, o curso online Pregador Eficaz, valor R$ 97. É um apanhado de palestras minhas, onde eu dou dicas práticas de como pregar de maneira eficiente e diferenciada, comunicando a palavra de Deus sem gafes, mas com uma postura inteligente para ser reconhecido como um pregador eficaz. Percebe o alto potencial agregado de todos esses bônus? Mas tem mais, vamos lá. Tem um mega bônus número 1, sim, a participação do grupo acadêmico de bacharéis em evolução homilética, um grupo fechado no WhatsApp, somente daqueles que estão participando do MTP, que é para que esses alunos tenham essa troca de experiências e ajuda mútua, e também aumentar o seu network pelo Brasil e até pelo mundo. Tem alunos que não estão no país, que estão nos Estados Unidos, que estão na Suíça, que estão em outros países, né? Alunos brasileiros que estão pelos países e que participam também dos meus cursos online, e você vai ter a oportunidade de conhecer e de interagir com esses bacharéis que têm o mesmo propósito que você. No ambiente do business, esse tipo de grupo é denominado de Mastermind, sendo que o pagamento para entrar no grupo desses é muito alto. O valor desse bônus então é imensurável pelo alto potencial de crescimento para cada um que está. Quando você está com pessoas, se relacionando com pessoas que estão no mesmo propósito, é uma multiplicação do potencial de aprendizado que acontece. Então, a estimativa para efeitos do cálculo desse bônus, R$ 500 anuais. Olha só, você está ganhando de graça esse bônus que você pagaria aí talvez uns R$ 500 para entrar no grupo desse ou mais. Você está percebendo que no método dos 3 pilares você não se sentirá sozinho, pois fará parte de uma comunidade de bacharéis para troca de experiências e ajuda mútua? Mas ainda tem mais, tem um mega bônus número 2, uma consultoria diretamente comigo de 1 hora de duração. Sim, vamos conversar eu e você de maneira online por um aplicativo. Então imagine o quanto você pode retirar de mim em uma conversa aberta sobre homilética, hermenêutica, oratória, retórica e comunicação. Então você vai ter 1 hora para tirar dúvidas, para trocar uma ideia comigo, e você sabendo usar essa hora, você vai tirar muito conteúdo da minha pessoa. Toda a minha experiência, todo o meu conhecimento eu vou estar colocando à sua disposição durante essa nossa conversa. Portanto, é de valor também inestimável pela amplitude eclesiástica, ministerial e profissional, o potencial que tem essa nossa conversa. Talvez uma única dica que eu possa te dar e você vai revolucionar o teu ministério. Isso tem acontecido comigo em palestras, em conversas com especialistas. Uma dica que eu ouço deles, aquilo muda completamente. Uma única dica muda toda a minha história. Então, para efeitos de cálculo de bônus, R$ 500. Então, o valor total de bônus, já que eu te passei esses bônus, é R$ 1.255. R$ 1.255 que você está recebendo de graça ao adquirir o método dos 3 pilares. Então, vamos lá. Você certamente está perplexo por constatar o alto valor agregado no método dos 3 pilares, certo? Você nunca viu um potencial tão elevado em capacitações, estou certo? E está ansioso em participar dele para obter todas essas transformações incríveis em seu ministério, estou correto? Então vamos rever tudo que você irá levar ao adquirir agora mesmo na promoção desse vídeo, o MTP. Primeiro, a capacitação em sermões temáticos, R$ 97,00. Capacitação em sermões textuais, R$ 97,00. Terceira, capacitação em sermões expositivos, R$ 97,00. Quarto, a capacitação em interpretação bíblica aprofundada, R$ 97,00. Quinto, a capacitação em oratória e retórica, R$ 97,00. Sexto, a capacitação em Bach, R$ 497,00. O bônus número 1, e-book Como Falar Bem, R$ 37,00. O oitavo, bônus 2, e-book Como Aumentar o Vocabulário, R$ 37,00. Em nono lugar, o e-book 12 Erros no Púlpito, R$ 37,00.
10º, bônus 4, aula autoridade no púlpito, R$ 47,00. 11, bônus 5, como curso pregador eficaz, R$ 97,00. 12, o mega bônus número 1, grupo de bacharéis, R$ 500,00 ano. E o bônus 2, em 13º lugar, consultoria homilética, valor de R$ 500,00. Valor total de tudo que você irá levar, R$ 2.237. Então, o valor total de capacitações 982, valor total dos bônus 1.255, valor das capacitações mais bônus R$ 2.237. Mas fique tranquilo que você irá investir apenas uma pequena porcentagem desse valor, porque na promoção que estou lhe oferecendo hoje, em vez de R$ 2.237, você irá investir apenas R$ 497. Espera um pouquinho. Na verdade, esse é o preço que provavelmente será fixado por esses dias. Mas aqui, neste vídeo, você irá investir apenas de R$ 2.237 por apenas R$ 297 por cartão de crédito ou Pix, que poderá parcelar em até 12 parcelinhas de R$ 29,70 por cartão de crédito. Ou seja, vai investir menos que o preço de um lanchinho por mês. E tem mais. Tudo isso debaixo da garantia incondicional de 90 dias. O que isso quer dizer? Que você adquire agora, experimenta por 3 meses, se não gostar por qualquer motivo, não precisa justificar, basta pedir reembolso, tudo de maneira automática, sem precisar falar com ninguém, e terá todo o seu dinheiro de volta. E sabe o que mais? Você ainda vai ficar com todas as apostilas de presente. Dou essa garantia maluca porque acredito no conteúdo que entrego no meu método dos 3 pilares. Então, clique no botão aqui abaixo, faça seu pagamento no site seguro do Eduz, selecionando cartão de crédito ou Pix e receba o acesso ao curso em até 15 minutos. Faça isso para já na sua primeira pregação as pessoas notarem a grande diferença e você constatar o envolvimento e engajamento delas com a mensagem. Ou prefere continuar tentando, se alegrando ao preparar a pregação, mas se frustrando ao tentar pregá-la? Mas tudo isso, a partir de hoje, você pode mudar. Adquira o método dos 3 pilares e leve tudo isso. O método dos 3 pilares, com os 3 tipos de sermão, temático, textual expositivo, o valor de cada um R$ 97,00. O curso de hermenêutica avançada, valor R$ 97,00. O curso de oratória e retórica, valor R$ 97,00. Curso do Back Factor. Lembre-se, ele terá ação em todas as áreas da sua comunicação, inclusive profissional. Por isso, o valor de R$ 497. O e-book Como Falar Bem, valor R$ 37,00. O e-book Como Aumentar o Vocabulário, valor R$ 37,00. O e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37,00. Curso online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, valor R$ 47,00. Curso online Pregador Eficaz, valor R$ 97,00. O Mega Bônus, o grupo acadêmico de bacharéis, valor R$ 500,00. A consultoria comigo, valor R$ 500,00. Tudo o que você irá levar, R$ 2.237. Hoje você vai investir apenas 12 parcelinhas de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Aproveite esta promoção por pouco tempo. Clique no botão abaixo, adquira o método dos 3 pilares para daqui a poucos dias dar seu testemunho da grande evolução que suas pregações irão obter. Bem, aqui Paulo Gregório, do Discípulo Preparado, aguardo você lá no curso. Até lá, um grande abraço, Deus te abençoe.